Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rian Piccoli, sou estudante da ECDD. A ECDD é uma instituição de ensino superior focada no criativo, focada no design. E durante esses 6 meses, esses 6 primeiros meses de 2026, a gente passou por um desafio enorme, que é criar uma solução para um problema real. E aqui eu lhe apresento a minha solução. Minha solução é um chatbot para condomínios. Mas antes de mais nada, a gente precisa passar pelo tema gerador. O tema gerador foi elaborar materiais de design, como cartazes, vídeos, animações, plataforma, web, aplicativo, como catalisador de transformação social. Transformação social essa que se baseia na coleta seletiva e no lixo gerado em condomínios. Eu dei um foco a mais no meu projeto em tecnologia e inclusão, ou seja, tem que ser um projeto inclusivo e que promova a tecnologia de alguma forma. Bom, como um bom designer, a gente sabe que precisamos de um norte. E para ter um norte, eu realizei uma pesquisa de campo para entender mais a fundo como funciona a reciclagem das pessoas, como as pessoas realizam reciclagem. Então, eu e o Google Forms, a gente foi a campo e eu realizei uma pesquisa com dois grupos de pessoas. Pessoas que moram em condomínio, que é o foco do projeto, e coletei dados de pessoas que moram em casa, com o intuito de tentar entender como a reciclagem atua na vida dessas pessoas. Minhas perguntas foram baseadas no mapa de empatia. Então, aqui está a base, à esquerda está a base das perguntas do mapa de empatia e à direita as perguntas que eu fiz no Forms, né? Após realizar a pesquisa, eu reuni todas as respostas e juntei tudo em dois lugares. Pessoas que moram em condomínio e pessoas que moram em casa, e eu tive um resultado gigantesco. Como vocês podem ver, pessoas que moram em condomínio são a minoria do que as pessoas que moram em casa. Porém, o projeto foca em condomínio. E as pessoas que moram em condomínio, de modo geral, responderam que elas não conversam sobre reciclagem. O condomínio não oferece infraestrutura adequada para reciclagem, não tem um ponto central, não tem lixeiras espalhadas pelo condomínio, não chega informação a essas pessoas, não existe uma comunicação dos gestores do condomínio com os moradores, não tem esse fomento para a reciclagem e para diversos outros tipos de projeto. Bom, diante dessa coleta enorme de dados, eu fiquei encucado e eu precisei perguntar mais. E foi aí que eu fui até o meu padrinho, que tinha respondido a pesquisa, e ele mora em condomínio. E eu tentei entender. Na pesquisa, ele informou que em dia de coleta, o lixo fica na calçada, fica na rua, e quando os catadores chegam para coletar os resíduos, fazem uma bagunça, atrapalha a calçada. Eu tentei entender, perguntei para ele se o lixo fica na entrada do condomínio, se os moradores conseguem entrar em contato com a gestão, com o administrativo do condomínio, para relatar esse problema estrutural, esse problema de infraestrutura, né? E tentei entender se existe algum aplicativo ou algum site do condomínio para relatar isso de maneira viável. E ele me respondeu que não, que ele não conversa com o síndico. Simplesmente isso. Olhando agora, parece um caos, mas foi aí que eu tive a ideia. Outro momento chave que eu tive foi no aniversário da minha namorada. Eu conversei com o tio dela. O tio dela mora em condomínio também. Ele me informou que no condomínio dele existe um ponto central para coleta de lixo, mas não é tão falado. E eu perguntei se ele passa isso, essa informação, para o síndico, para o administrador, se existe algum meio de comunicação fácil para relatar esse feedback. Ele falou que não, que ele não conversa com a síndica porque acha ela chata. Então aqui a gente já percebe um ponto em comum: a falta de comunicação para realizar qualquer benefício em prol do condomínio. E foi aí que eu vi o ponto que eu tinha que consertar com o meu chatbot. Com base em toda essa pesquisa, eu criei um briefing. O briefing foi estruturado no 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta de gestão que ajuda a estudar o plano de ação. Então, eu montei o briefing com base nisso, com base em melhorar a comunicação dos moradores com os gestores, administradores do condomínio. Porque se não tiver essa comunicação consolidada, é muito difícil de implementar qualquer tipo de projeto, não só um projeto de reciclagem. Diante do apresentado, depois de produzir o briefing, realizei a análise SWOT para entender os pontos positivos, os pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaça
desse modelo de projeto. O projeto seria baseado num canal digital centralizado, ou seja, um canal digital no WhatsApp, e isso é uma força dele, porque ele centraliza todas as informações do condomínio em um lugar só. As fraquezas é o orçamento limitado e a adesão dos moradores. Talvez muitos moradores não abracem este chatbot ou projeto de reciclagem ou qualquer outro projeto com facilidade. Possibilidade de expansão é uma oportunidade gigantesca, já que o chatbot pode ser escalável a níveis estratosféricos em diversos outros condomínios. Oportunidade de senso de comunidade. Criar um forte senso de comunidade só vai elevar muito mais o condomínio e uma educação ambiental ativa. Em ameaça, a gente tem uma resistência cultural. Alguns moradores podem não aderir à prática de reciclagem e problemas técnicos do canal digital, né? O chatbot pode simplesmente parar de funcionar. Bom, criando o chatbot. Iniciamos a fase de produção. Eu dividi ela em 3 partes: a ideia, o desenvolvimento e a consolidação. A ideia, eu desenhei o fluxo conversacional do chatbot. No desenvolvimento, eu comecei a engatear com o fluxo e na consolidação eu realizei uma modelagem de dados de toda a conversa que o bot teria, né? Esse fluxo foi baseado na modelagem de banco de dados. Então, fica bem estruturadinho, bem fácil de entender. Essa foi a primeira parte da produção do projeto. A segunda parte foi colocar a mão na massa. E para colocar a mão na massa, eu queria codar, mas eu não sou tão bom codando. Então, alguns vídeos no YouTube, ajuda de algumas inteligências artificiais, eu consegui produzir um código, que é esse que está aparecendo. Consegui produzir o código da ferramenta e graças à modelagem que eu fiz no início, facilitou muito essa produção. Por fim, os testes com o usuário, né? Durante a produção do chatbot, eu fui testando com a minha namorada. Então, eu fazia uma alteração, falava para ela testar, eu criei um fluxo e falei, testa. E aí eu melhorei esse fluxo. Foi testes, testes, testes e melhorias contínuas, até chegar no momento dos testes finais, né? E esses testes finais eu dividi em 3 missões. A primeira, descobrir os tipos de resíduos recicláveis. A segunda, enviar um feedback sobre o condomínio. E a terceira, entender quais projetos estão sendo realizados no condomínio. Esse era o norte para os usuários testarem o fluxo conversacional do chatbot. Com base nas respostas deles, depois desse teste, eu montei a matriz de feedback. E em algumas minhas observações, eu tive uma nova ideia, uma oportunidade de melhoria, onde pessoas de mais idade tendem, em vez de escrever o número, tende a clicar na opção. Então, um ponto de melhoria futuro talvez seja, em vez de você digitar o número da opção, você clicar na opção. Os usuários trouxeram diversas ideias, o que funcionou, o que não funcionou, novas ideias, dúvidas, não tiveram dúvidas e não houve falhas durante esse processo. O projeto tá no caminho certo, foi no caminho certo, acertou em cheio. E vamos testar na prática. Vamos testar na prática a ação da reciclagem aqui no nosso condomínio. Lixeiras coloridas instaladas no térreo, cheque. Então já está instalada. Comunicado enviado aos moradores, cheque. Já foi enviado comunicado sobre as lixeiras e sobre o projeto de reciclagem. Parceria com corporativa de reciclagem em andamento. Estão buscando parcerias, coleta seletiva semanal sendo organizada. Composteira coletiva em planejamento. Então você pode ver tudo sobre o condomínio apenas com o celular na mão no WhatsApp. Então vira uma ferramenta super poderosa para comunicação. Você vai saber tudo o que está acontecendo no condomínio na palma da sua mão, né? Enviar seu feedback sobre. E um resumo de tudo, um resumo sobre o projeto inteiro. Foi utilizada a metodologia do Design Thinking, como eu disse no início. E aqui está. O primeiro passo foi a empatia. Observação mostrou dificuldade de comunicação entre moradores e gestão do condomínio. Essa ineficiência atrasava a implementação de projetos sustentáveis e criação de senso de comunidade. O resultado foi necessidade clara de melhoria na comunicação interna do condomínio. O problema: falta de um meio comunicacional simples entre moradores e gestão. O principal problema, o emocional. Moradores se sentem desconectados do senso de comunidade. Foi o que eu falei.
eles não conversam com o síndico, não tem esse senso de comunidade de tentar trazer melhorias para o condomínio. E isso acaba sendo, tudo isso, todos esses problemas acabam sendo um impeditivo para implementar projetos de reciclagem e outros projetos dentro do condomínio, né? Essa é a fase de imersão. O resultado é criar um meio comunicacional facilitador entre moradores e gestão. Na parte de produção, a gente tem três, que é a ideação. Um chatbot no WhatsApp com o objetivo de conectar gestão e moradores, informações claras sobre reciclagem e andamento de projetos dentro do condomínio, receber feedback sobre os moradores. É basicamente isso, o projeto, né? Então o morador envia feedback, ele consegue saber o que está acontecendo no condomínio, um panorama geral, tudo na palma da mão, né? E o resultado disso, dessa ideia, foi um conjunto claro de funcionalidades para a prototipagem, que foi a ideia, que foi aquele fluxograma conversacional lá e tudo mais. 4. Protótipo. Realizar a modelagem conversacional do chatbot antes de iniciar a produção em linhas de código da ferramenta, com integração no WhatsApp, onde qualquer pessoa possa testar rapidamente. E foi isso. Iniciei a modelagem do chatbot e depois passou para a produção, né? Então, cria um fluxo conversacional para iniciar a produção e teste com o usuário. Então, fiz aqui a modelagem para depois passar para a produção e, por fim, os testes. A parte final foi a produção. Para a fase de teste da ferramenta, foram programados em JavaScript as linhas conversacional entre o chatbot e o usuário, com integração no WhatsApp. A utilização de métodos moderados e não moderados para testar com usuários. O resultado, fluxo conversacional adequado para iniciar a produção e teste com o usuário. Então, iniciou a produção e o teste. E esse foi o meu projeto. Muito obrigado você que assistiu até aqui.